Muito obrigado por nos receberem aqui na Casa do Tempo, e agradeço não só à direção da Casa do Tempo, mas também ao Padre Manuel Quinta, que é o arcipreste de Cabeceiras de Basto, ter aceito o nosso convite, o convite da Arquidiocese, mas de modo particular do Departamento para as Comunicações Sociais. Agradeço também entre nós a presença do Sr. Dom José Cordeiro. Acho também significativo que esteja connosco a celebrar este 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais, para falar de inteligência artificial, a sabedoria do coração, por uma comunicação plenamente humana. Esse o título da mensagem do Papa Francisco. Ele que tem abordado o assunto desde logo a mensagem para o Dia Mundial da Paz. O Sr. Dom José Cordeiro também tem promovido este diálogo e aprofundamento do uso da inteligência artificial. A Nova Ágora deste ano, a edição da Nova Ágora deste ano, foi basicamente dedicada à inteligência artificial, com especialistas a falar sobre esta questão que faz parte já do nosso dia-a-dia. E por isso é que também convidámos o professor José Vilaça, da Universidade Católica Portuguesa, que tenha também estudado o assunto, aprofundado, vai-nos, dentro de momentos, falar, para um público, deixem-me dizer assim, um encontro em que junta várias gerações. Nós temos aqui alunos do externato, e agradeço também ao Monsenhor José Augusto tê-los convidado e eles estarem aqui presentes. Eu espero que seja do agrado deles e, ao mesmo tempo, este momento ajuda a aprender, ou melhor, a aprofundar o que é isso da inteligência artificial, e que também o Papa, aquilo que nos diz e as interrogações que nos coloca. Porque às vezes já há digamos aqui, não só um desconhecimento, mas há formas diferentes de usar a internet, e nós temos e as redes sociais e a inteligência artificial, e estão aqui duas ou três gerações presentes neste auditório, o que não deixa de ser interessante. É também, da parte da Arquidiocese, o momento para dar a conhecer o Departamento de Comunicação nos vários arciprestados. É uma forma de organização da nossa Arquidiocese. Nós temos seguido o abecedário, portanto chegamos a Cabeceiras de Basto, esperamos para o ano estar em Celurico de Basto, por aí adiante. É uma forma também de nos encontrarmos com o clero de cada arciprestado. É um outro modo também de estarmos também com os órgãos de comunicação social daquele concelho, da região. É um diálogo entre nós. É também algum momento também em que se colocam questões, neste caso eu como diretor da comunicação da Arquidiocese, sobre vários assuntos, não é? Nomeadamente, agora temos um novo site, que espero que não seja site na minha frente, mas é um novo site da Arquidiocese. Estamos em fase ainda de implementação de algumas coisas. Tivemos que transferir milhares de dados, que é mesmo assim do anterior site para este novo site, um novo layout e, ao mesmo tempo, também um novo servidor. Estamos ainda numa fase de estabilização, mas lá chegaremos com paciência, com compreensão e com colaboração de todos. Para dizer o que é, para não me demorar muito mais, que o modo vai ser, dentro de momentos falará o professor José Vilaça, sobre a partir também desta mensagem do Papa, e depois haverá um momento para colocarmos questões, porque esse também é o objetivo, haver aqui um diálogo entre nós, se possível. Vamos fazer com que não seja, não sei se sabem que um Sr. Padre, de vez em quando, os padres encomendam às vezes os sermões, não é? E pediu um pregador e o pregador perguntou como é que queria o sermão. Se queria estilo peixe-espada, não sei se sabem, comprido e chato. Espero que não seja o caso, não é? E, portanto, já avisei o professor José Vilaça que não é esse o objetivo. O objetivo é que saiamos daqui com uma boa experiência e com o desejo de aprofundar mais esta questão da inteligência artificial. Entretanto, ia passar, ou antes mesmo ia passar a palavra ao professor José Vilaça, pudesse então falar-nos
sobre esta mensagem do Papa e as questões que nos coloca, alguns desafios. Só uma breve nota, nota biográfica, curricular, professor de Graça, licenciado em Matemática e Ciências da Comunicação, doutorado em Fundamentos da Computação de 2009, pela Universidade de Minho, é docente do Centro de Ensino Superior desde 2001, tem licenciaturas e mestrados na área de Informática, Ciência de Dados e Comunicação, é também consultor de inovação tecnológica, talvez parece-me que o mais importante para o Dr. José Glaça é que é casado e tem 2 filhos. Muito bem, tenho a palavra. Sim. Eu creio que estou sem. Ok. Tá. Muito bom dia a todos. Desde já agradeço este convite que me foi endereçado. E o primeiro aspecto que eu gostaria de referir, e que achei curioso o Santo Padre ter tido o cuidado de fazer essa referência, claramente tem bons consultores na área da inteligência artificial a assessorá-lo, é que inteligência artificial, na verdade, não se devia chamar inteligência artificial, mas devia-se chamar apenas, na terminologia inglesa, machine learning, traduzido para português, é por vezes traduzido como aprendizagem automática, outras vezes traduzido como aprendizagem máquina. E porquê? Porque aquilo que nós estamos, na verdade, a fazer é tentar ensinar máquinas a aprenderem a fazer algum tipo de tarefa, seja uma tarefa muito específica, ou, no caso destes modelos mais recentes, daquilo que se chama da IA generativa, fazer tarefas mais abrangentes e, portanto, serem capazes de fazer um conjunto mais alargado de tarefas. No entanto, mais uma vez, o Martin ganhou e, portanto, o termo que realmente conseguiu vingar foi da inteligência artificial, porque é mais chamativo, parece que criamos máquinas que são capazes de fazer exatamente o mesmo que os humanos, mas o que temos até hoje são basicamente máquinas que aprendem a fazer determinadas tarefas, não necessariamente a fazer tudo. Aquilo que se verifica, basicamente, é que, vou utilizar o termo da inteligência artificial, porque afinal foi o que conseguiu vingar, mas é que temos máquinas a utilizar aquilo que se chamam de modelos estatísticos avançados para aprender determinadas tarefas. E qual é a primeira consequência disso? É que, basicamente, as máquinas o que tentam fazer é, olhando para um determinado histórico de dados que eles conseguiram acumular, e a verdade é que as máquinas conseguem acumular históricos de dados muito mais abrangentes do que aqueles que qualquer ser humano consegue. Se vocês pensarem quantos livros é que vocês conseguem ler num ano, mas nós podemos pôr uma máquina em apenas alguns dias a ler muitos milhares de livros e, portanto, a ter muita mais informação do que aquela que qualquer ser humano conseguiria ter, mesmo que tivesse muitos séculos e a ler durante muitos séculos. Mas o que eles conseguem fazer, essencialmente, é, olhando para esse histórico, tentar prever, por exemplo, a relação de palavras. Do género, se eu escrevi uma determinada palavra, quais são as palavras que têm uma maior probabilidade de aparecer associadas a essa mesma palavra, ok? E, portanto, nesse sentido, a inteligência artificial consegue resolver determinados problemas, desde que, no passado, já tenha visto situações que sejam relativamente parecidas com isso. Muito provavelmente, se nós pusermos perante um sistema de inteligência artificial uma situação que seja completamente nova, ela não nos vai dar um bom resultado, não nos vai fazer uma boa sugestão. E vocês já ouviram falar dos erros que a inteligência artificial tem, que em alguns casos consegue dizer coisas que são perfeitos disparates. Porquê? Porque o que ela vê é olhar para grandes volumes de dados e tentar perceber, então, qual é que é a relação, qual a probabilidade das coisas que terá a fazer nesse sentido, ok? Outra das coisas que eu queria enfatizar, e aí sim as máquinas conseguem basicamente superar os seres humanos, é o facto das máquinas conseguirem ler muita mais informação, isto é, elas conseguem ter memória de muita mais informação e ainda têm uma outra coisa, que é que conseguem fazer cálculos, conseguem realizar determinadas tarefas muito mais rápidas que os seres humanos. Ou seja, com isto o que é que temos? Temos máquinas que para determinadas tarefas específicas
provavelmente serão melhores do que os seres humanos. E isso é uma das realidades que nós devemos estar abertos para. As máquinas poderão ser melhores do que nós a realizar determinadas tarefas específicas, ok? Depois, voltando a uma das coisas que fala-se muito hoje, que a inteligência artificial vai transformar de forma muito radical o panorama profissional dos nossos dias. E essa é uma das preocupações de muita gente. Será que há profissões que vão desaparecer? Eu diria que a história nos diz que sim. Aliás, um dos casos que eu acho curioso é, no século XVIII, a maior parte das pessoas circulavam nas cidades utilizando carroças. Carruagens e carroças, quer para o transporte de pessoas, quer para o transporte de mercadorias, que eram puxados por cavalos. E um dos problemas com que as cidades se passaram a deparar foi o facto de quantidades incomensuráveis de excrementos de cavalos que estavam a poluir as ruas. Bem, qual foi a solução para isso? Foi inventar uma nova profissão que se chamavam os homens do solo, para ser um nome bonito, para tipos que basicamente andavam a limpar os excrementos dos cavalos e que ainda por cima era uma profissão bastante bem paga na altura, mas que era uma profissão extremamente perigosa. Perigosa por dois motivos. Como durante o dia havia muito tráfego, estes trabalhadores trabalhavam durante a noite. Muitas das vezes eram atropelados por carroças que circulavam durante a noite e, portanto, morriam por atropelamento. Outro dos problemas associados é a taxa de mortalidade nesta profissão era extremamente alta, porque basicamente eles manuseavam os excrementos sem grandes ferramentas e, portanto, tinham muitas mais doenças e morriam com muita mais frequência por causa dessa profissão. Ou seja, tivemos uma profissão que foi inventada. No entanto, um século depois, as cidades deixam de ter carroças a circular e carruagens e passam a ter automóveis. Massifica-se a utilização dos automóveis, resolve-se o problema dos excrementos e, basicamente, o que é que acontece a esta profissão? Basicamente, extingue-se naturalmente, deixam de ser necessárias estas pessoas e esta profissão extinguiu-se. E agora a minha pergunta é mau ou bom para a sociedade o facto de que uma profissão tão perigosa se tenha extinguido? O que é que vocês acham? Não foi necessariamente mau, não é? Porque era uma profissão perigosa. Ou seja, o que a história nos diz é que todas as grandes tecnologias vão ter a capacidade de, provavelmente, terminar com algumas profissões, mas também de criar novas profissões. No caso dos automóveis, o que é que nós verificamos? Os automóveis avariavam, os automóveis precisam de manutenção. Tiveram que passar a haver mecânicos automóveis para prestar esse tipo de serviço. Ou seja, extinguiram-se os homens do solo, nasceram os mecânicos automóveis para resolver isso. Portanto, basicamente o que nós vimos foi uma transformação. Ou seja, tipicamente, por cada profissão que desaparece, há também novas profissões que vão surgir para colmatar novas necessidades da humanidade, ok? Chama a atenção que, neste caso concreto, não estamos a assistir simplesmente a pegar nos homens de solo e transformá-los em mecânicos automóveis. Porque, basicamente, a profissão de mecânico automóvel exigia um nível de conhecimentos muito mais avançado do que era exigido para fazer esta profissão de homens do solo, ok? Portanto, não é uma simples substituição de uma profissão por outra, é umas extinguem-se, as pessoas tiveram que procurar outros empregos, mas também novas oportunidades surgiram, novas profissões surgiram, ok? Se olharmos agora para o panorama da inteligência artificial, temos muitos adventistas do fatalismo que dizem que há muitas profissões que vão desaparecer no imediato. Não sei se será tanto assim, ok? No entanto, temos já algumas profissões que claramente estão em declínio e que claramente terão os dias contados. A primeira que me ocorre é operadores de call center. É ou não é verdade que hoje em dia, quando vocês ligam para o vosso serviço de home banking ou para o serviço de atendimento de muitas empresas, o atendimento já não é feito por seres humanos, mas é feito por os famosos assistentes virtuais, os tais chats
baseados em inteligência artificial generativa, que vão tentar responder às vossas questões. Estes interfaces, estes chats, estes assistentes virtuais, têm uma coisa. Eles podem trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem grandes problemas. Nenhum de nós consegue fazer isso, por muito boa vontade que queira, por muito bom trabalhador que queira, não consegue trabalhar tantas horas. E, portanto, eu diria que a curto prazo, os call centers, tal e qual como nós conhecemos com seres humanos, tenderão a desaparecer e serão gradualmente substituídos por estes assistentes virtuais. Isto acho que já não é futurismo, já é realidade, porque nós já temos assistentes virtuais em muitos dos serviços que nós próprios usamos, ok? E aceitamos isso. Depois, relativamente ainda a outras profissões que já se nota uma bastante diferença, é a condução autónoma. Ou seja, profissões que são basicamente baseadas em condução de veículos, seja de veículos ligeiros para transporte de pessoas, seja de veículos pesados, quer para o transporte de pessoas, quer para o transporte de mercadorias, começam a também ter a sua vida dificultada. Existem já muitos projetos de condução autónoma. Na Europa ainda há algumas imposições legais que proíbem a condução autónoma, mas nós já temos algumas circunstâncias onde a condução autónoma já é uma realidade. Regra geral, cenários onde existe um ambiente relativamente controlado e, portanto, não existe risco para seres humanos, para poder haver condução autónoma e mesmo que exista algum acidente, isso não resulte em dano para o ser humano. Já existem portos marítimos onde, dentro do ambiente do porto, toda a deslocação de contentores dentro do porto é feita por máquinas baseadas em condução autónoma. E isto já existe em alguns portos, como projetos piloto neste sentido. A primeira coisa que nós estranhamos é que vemos os caminhões a pegar nos contentores e não há uma cabine. Porquê? Porque basicamente já não há nenhum ser humano a controlar aquele computador, aquele caminhão. Existe um sistema autónomo que consegue controlar aquilo e tem uma vantagem, que eles conseguem otimizar melhor as rotas que fazem, isto é, garantir que o caminhão faz a rota mais pequena e, por conseguinte, a rota mais rápida para fazer a deslocação do contentor desde que ele sai do navio até que ele é alojado no parque de contentores e, no sentido inverso, quando estão a carregar contentores, desde o parque de alojamento dos contentores até ao local onde chegam, até ao navio, para serem colocados no navio. Ok? Bem, poder-se dizia, mas se calhar, será que toda a condução será substituída por condução autónoma? Não. Aliás, ainda recentemente tivemos um caso curioso disso. O que é que decidiram fazer para testar a condução autónoma? Fizeram uma corrida automóvel em que todos os carros eram carros de condução autónoma. Não havia pilotos, seres humanos, havia condução autónoma. Basicamente foi o caos. Os carros saíram de pista várias vezes, os carros paravam a meio da corrida porque outro carro tinha-se despistado e eles, em vez de contornar o obstáculo que estava na pista, decidiram parar na pista. Imaginem o risco de, a grandes velocidades, e de repente há carros parados. Peço desculpa. Ou seja, quando se pensava que os carros de condução autónoma conseguiam calcular trajetórias perfeitas, faziam os cálculos físicos todos para garantir a velocidade máxima numa trajetória curvilínea e conseguir fazer, o que na prática se verificou é, calma lá, porque eles ainda têm muitos erros, ainda conseguiram falhar mais do que os pilotos e, portanto, provocaram mais acidentes do que numa corrida com pilotos. Ou seja, claramente, ainda não chegamos ao ponto onde podemos dizer, não, vamos substituir toda a condução por condução feita por máquinas, porque essa condução é melhor do que a condução humana. No entanto, em ambientes mais fechados, e estão, por exemplo, agora a lembrar, imaginem, por exemplo, uma exploração mineira, que muitas das vezes funcionam por turnos e temos as máquinas a funcionar também no regime 24 horas, 7 dias. Aí, mais uma vez,
eu diria que a curto prazo, e já existem exemplos, as grandes produtoras de grandes máquinas industriais já estão a fazer isso, já disponibilizam máquinas baseadas em inteligência artificial para fazer isso. Aliás, recentemente lembro-me de ter visto uma notícia de que uma máquina conseguiu construir um muro de pedra com 6 metros de altura e conseguiu fazê-lo de forma totalmente autónoma. Com uma grande vantagem, enquanto os trabalhadores começavam a trabalhar às 8 da manhã e às 5 da tarde largavam, a máquina trabalhou dia e noite para pegar em cada uma das pedrinhas, calculou qual era o melhor sítio para colocar cada uma das pedras nesse muro e construiu o muro. E não foi só um murozinho baixinho, ela construiu um muro com 6 metros de altura e isto, uma máquina apenas, sozinha, conseguiu fazer isto. Mais uma vez, estamos a falar de um ambiente que era um estaleiro de construção civil e, portanto, um ambiente controlado, mesmo que a máquina tivesse algum tipo de problema e tivesse provocado algum dano, ou porque ela fez o muro mal feito e o muro tinha caído assim, não havia risco para seres humanos. Ou seja, claramente estamos numa situação onde estamos a melhorar os algoritmos da inteligência artificial, mas, por outro lado, por uma questão de marketing, tendemos a não correr grandes riscos na utilização dessa inteligência artificial. Ok? Mais profissões... mais 2 exemplos que eu tinha aqui, que é... Um deles tem a ver com tradutores. Os sistemas de inteligência artificial são muito bons a fazer tradução de uma língua para outra língua. São muito bons a conseguir captar a voz das pessoas e fazer transcrições daquilo que as pessoas estão a dizer para colocar, por exemplo, em vídeos. Ou seja, eu diria que a muito curto prazo a profissão de tradutor também está seriamente ameaçada, porque já hoje em dia os sistemas de inteligência artificial são bons a fazer tradução. E voltando aqui ao exemplo dos call centers, mais uma vez, esta é outra vantagem para a utilização de assistentes virtuais. Porque se eu tiver operadores seres humanos, ele provavelmente fala 1, 2 ou 3 línguas e só pode fazer o atendimento no call center nessas 3 línguas que conhece. O que é que as empresas tendem a fazer? Tem que criar um call center em Portugal para os países de língua portuguesa, tem que criar um call center em algum país de língua inglesa para ter nativos de língua inglesa para falar. Enquanto que, para as grandes empresas que funcionam à escala mundial, com os assistentes virtuais, podem ter um único call center à escala mundial que consegue fazer o atendimento para diversas línguas, para todos os mercados onde essa empresa tem implementação. Ok? Outro dos casos que eu acho curioso tem a ver com os cenários militares. Não sei se, presumo todos vocês têm seguido as notícias sobre a guerra na Ucrânia, sobre a guerra em Israel e vão ouvindo as notícias de que um drone fez um ataque, já não é um avião fez um ataque, é um drone fez um ataque. E se numa primeira fase estes drones, na verdade, evitavam que houvesse um ser humano no próprio equipamento, mas eram operados remotamente por seres humanos, hoje em dia já passamos a ter drones com condução autónoma. Ou seja, alguém diz ao drone, tu vais atacar este alvo, e o drone sozinho tem um sistema capaz de o controlar, um sistema máquina, um sistema de inteligência artificial, que vai calcular qual a melhor rota para chegar ao seu alvo, para evitar possíveis ataques de artilharia da força rival, para sozinho fazer aquele ataque. Ok? Aliás, no outro dia também foi notícia, aquela que foi considerada a primeira batalha totalmente entre máquinas de condução autónoma. A Ucrânia estava a utilizar drones, enquanto a Rússia estava a avançar com uma espécie de mini-tanques, mas esses mini-tanques não tinham nenhum operador, nem eram controlados remotamente por operadores. Tinham inteligência artificial, calculavam em tempo real o que é que eles achavam ser a melhor trajetória para conseguir cumprir os seus objetivos e estavam a ser bombardeados por drones com pilotagem autónoma
também, e portanto tivemos a primeira guerra de robôs a combater robôs, ok? Portanto, também no cenário militar, até por causa do custo de vidas humanas, estamos a ter investimentos muito substanciais para a utilização de máquinas baseadas em inteligência artificial, ok? Depois, para uma profissão que será cara a alguns dos presentes, tem a ver com o jornalismo. Já se ouviu por algumas vezes pessoas a dizer o jornalismo está condenado porque a inteligência artificial vai substituir os jornalistas. Eu diria que, espero não provocar demasiado ninguém, eu diria que não precisam de estar tão assustados quanto isso. Porque uma das coisas em que a inteligência artificial realmente é boa é a escrever textos. Nos dias de hoje, vocês utilizam um sistema como o ChatGPT, o Copilot ou o Gemini da Google, e eles são bastante bons a escrever textos. Pior ainda, pior para nós seres humanos, é que eles são muito mais rápidos que nós a escrever textos. Enquanto nós temos de estar, às vezes, algumas horas para escrever um texto, eles, em poucos minutos, conseguem ter um texto pronto para utilizar. Mas agora a minha pergunta é: como é que a inteligência artificial recolhe dados para construir notícias? Nos dias de hoje, eles são muito bons a recolher informação, mas informação antiga. Aliás, devem ter já ouvido as notícias que as primeiras versões do ChatGPT basicamente tinham parado no tempo. Ou seja, eles não sabiam, por exemplo, da morte da Rainha Isabel II em Inglaterra. Porquê? Porque eles tinham tido recolha de informação até um determinado momento do tempo. Tudo o que era mais recente que isso, eles eram completamente cegos e desconheciam essa informação. As versões atuais já não têm esses problemas, mas ainda assim, eles conseguem recolher informação das fontes que lhes estão subjacentes. Mas imaginem, por exemplo, que havia um determinado acidente. O jornalista, a maior parte das vezes, desloca-se ao local do acidente, tenta falar com pessoas que assistiram àquele acidente para recolher informação, para poder construir a notícia a partir dessa informação. E o sistema de inteligência artificial, que vive dentro de um telemóvel ou dentro de um computador, o que é que vai fazer? Vai tentar telefonar a pessoas, aleatoriamente, para descobrir pessoas que estavam no local para recolher informação? Vamos ter o quê? Robôs com aspecto humanoide para pegarem e se deslocarem ao local e tentar recolher a informação? E outra das coisas, se vocês assistiram a um acidente, aparece um jornalista, faz-lhes perguntas e vocês respondem. E se for um robô a fazer-lhes perguntas, vocês se calhar vão dizer: sai daqui, não vou falar com esta coisa esquisita, que é um robô humanoide que está a tentar fazer-me perguntas. E, portanto, ou seja, a parte de recolha de informação é muito mais difícil ser feita por máquinas, pelo menos da maneira como nós as conhecemos hoje, para fazer isso. Outra das coisas, já todos ouviram falar, que vocês agora podem ir a determinados sistemas de inteligência artificial e dizer ao sistema: gera-me uma imagem sobre isto ou aquilo. Relativamente àquele acidente, o que é que vocês vão dizer ao sistema? Gera-me uma imagem sobre um acidente numa rua. Mas ele vai-lhe gerar uma imagem do acidente exatamente na rua onde aconteceu aquele acidente? Ou imaginem que o carro era cor de laranja, mas a imagem que foi gerada pelo sistema de inteligência artificial tinha um carro preto. Se houver outro órgão de comunicação que efetivamente mandou um jornalista ao local, fotografou a cena do acidente e tem uma imagem, vocês estão a ver a notícia em dois jornais ou duas televisões diferentes, mas afinal o carro era com a laranja ou era preto? Um diz que é preto, outro diz com a laranja. Ou seja, corremos o sério risco, na minha opinião, de, ao tentar utilizar demasiada inteligência artificial na comunicação, de vir a descredibilizar esses mesmos órgãos de comunicação, porque a informação que foi gerada não é tão fidedigna como a informação que consegue ainda hoje ser obtida pelos seres humanos. Ok? O que é que eu acho que é a maior ameaça para a área da comunicação nos dias de hoje pela inteligência artificial?
são as fake news, as notícias falsas. E isto porquê? Não é de agora que são criadas notícias falsas. O que é que a inteligência artificial veio fazer? Veio tornar mais fácil que qualquer ser humano crie uma notícia falsa. Há uns anos atrás, imaginem que eu pensava, vou criar uma notícia falsa. Tinha que pensar em perder algumas horas a escrever o texto daquela notícia falsa. Provavelmente ia ter que me divertir utilizando uma ferramenta como, por exemplo, o Photoshop para manipular imagens, para criar uma imagem falsa para associar àquela notícia, para depois, tipicamente através das redes sociais, vincular aquela informação e esperar que ela se conseguisse tornar viral e disseminar. Nos dias de hoje, utilizando sistemas de inteligência artificial, vocês vão a ferramentas como o ChatGPT e dizem: ChatGPT inventa uma notícia sobre isto, isto e isto. E ele cria um texto em minutos sobre aquele assunto. Utilizando também ferramentas de inteligência artificial, podem-lhe dizer: inventa uma imagem sobre determinada circunstância. E ele rapidamente cria aquela imagem sobre aquilo. Aliás, o próprio Santo Padre já foi visado por isto. Um dos casos mais recentes foi o famoso casaco branco, em que o Santo Padre aparece com um casaco branco, todo estiloso, e logo, o Santo Padre agora tem consultas de moda e usa roupa deste estilista ou daquele estilista. E foi tudo gerado pela inteligência artificial. Ou seja, já não precisamos de ter uma pessoa que tem experiência em edição de imagem para conseguir fazer a adulteração de imagens, por exemplo, colocando o casaco na personagem do Santo Padre, mas qualquer pessoa chega a um destes sistemas de inteligência artificial e diz: junta uma fotografia de Santo Padre com este casaco, e em poucos minutos tem, mais uma vez, essa fake news criada. Isso sim, acho que vai ser uma grande ameaça aos órgãos de comunicação social. Por outro lado, as fake news podem abrir uma nova oportunidade para a comunicação social. Porquê? Vocês já ouviram falar de coisas como a rubrica do polígrafo, que já alguns canais de comunicação têm, e eu diria que, se calhar, a curto prazo, todos os órgãos de comunicação credíveis terão que ter uma rubrica a dizer quais é que são as notícias falsas. Porque o número de notícias falsas vai ser tão acentuado que teremos, provavelmente, que, como órgãos de comunicação social credíveis, combater isso e dizer: não, atenção, porque esta notícia que está a circular é claramente uma notícia falsa. Ou seja, pode haver aqui também uma oportunidade de mais uma rubrica para combater a desinformação. Aliás, achei curioso que o Santo Padre, na sua carta para o Dia da Comunicação Social, chama-lhe poluição cognitiva esta questão das notícias falsas. Porquê? Porque as notícias falsas podem facilmente criar desinformação. Aliás, nós já estamos habituados, em situação de conflito armado, dos diferentes lados do conflito armado, tentarem criar desinformação para fazer parecer que aquele ato de guerra que eles estão a fazer não é assim tão mau como parece. Não é? E as notícias falsas podem tornar isso mais significativo, ok? Depois, uma outra questão que o Santo Padre coloca e que achei bastante pertinente é: nesta era da inteligência artificial, começa a ser mais difícil responder à pergunta: o que é o homem? E, na verdade, nós estamos a ter aqui dois lados pelo qual estamos a ser atacados no que toca à definição do que é o ser humano. Por um lado, os descobrimentos mais recentes da biologia fazem-nos perceber que há outras espécies animais que conseguem ter comportamentos, nomeadamente comportamentos comunitários, que nós achávamos que eram exclusivamente dados a nós, seres humanos. Ok? E, portanto, começamos a ter animais que têm alguns comportamentos que são relativamente parecidos com, por exemplo, alguns comportamentos
em termos sociais dos seres humanos. E agora estamos a ser atacados, por outro lado, pelas máquinas. Porque até agora, aquilo que nós dizíamos, não, só o ser humano é que consegue, por exemplo, conduzir um veículo. Bem, mas agora já temos máquinas, sistemas de inteligência artificial, que também conseguem conduzir veículos. Só o ser humano é que conseguia escrever textos. Já temos sistemas de inteligência artificial que já conseguem escrever textos. Ou seja, começamos a ficar aqui um bocadinho mais restritos em tarefas que eram únicas e exclusivamente dos seres humanos, passam agora também a ser desempenhados por máquinas, ok? E eu acho que aí sim é importante termos a noção que em algumas dessas tarefas as máquinas vão ser melhores do que nós. Por exemplo, não sei se aqui algum é um bom jogador de xadrez. Bem, por muito bons jogadores de xadrez que vocês sejam, os dias de hoje mostram-nos que as máquinas são melhores do que nós. As máquinas já são melhores do que qualquer jogador de xadrez, mesmo jogadores profissionais e muito bons jogadores de xadrez. E uma coisa é muito simples, é que enquanto eu, ser humano, tenho muita dificuldade em conseguir prever todas as possíveis jogadas no meu jogo de xadrez, porque eu não estou só a prever as jogadas na minha jogada imediata, mas eu estou a prever todos os caminhos. Se eu jogar assim, se ele jogar assim, se ele depois jogar assim, eu assim, todas as possibilidades ao longo do tempo, dá milhões de combinações possíveis. Mas para uma máquina testar todos esses milhões de combinações e perceber qual é o melhor caminho que lhe vai permitir chegar ao checkmate para ganhar o jogo, é relativamente simples e ela consegue fazer todos estes cálculos numa fração de segundos. Ou seja, consegue ser muito rápida a fazer isso. No entanto, eu continuo a achar, por uma coisa que já referi antes, os sistemas de inteligência artificial hoje, mesmo os sistemas de inteligência artificial generativa, que são aqueles considerados mais avançados, olham para o passado. E, portanto, se eu tiver uma situação radicalmente diferente daquilo que eu já tive no passado, eu não acredito que os sistemas de inteligência artificial consigam dar melhores respostas do que aquela que nós, seres humanos, conseguimos dar. Ou seja, vamos ter que nos diferenciar pelo nosso caráter inovador para conseguir criar coisas radicalmente novas. Ok? Depois, um outro aspecto que gostaria de referir, que é, o Santo Padre fala do risco de uma certa desumanização pela utilização de sistemas de inteligência artificial. O exemplo assim mais rápido que me lembrei foi: vocês vão a um banco para pedir um crédito pessoal. Estão numa situação de vida complicada, têm dívidas para pagar e vão a um banco para pedir. E vocês expõem a vossa situação e um ser humano pode ser mais movido a conceder-lhes um crédito porque percebem que vocês estão numa história de vida complicada, que até são pessoas honestas, que pretendem no futuro vir a pagar aquele crédito e perceber isso. Se nós tivermos um sistema de inteligência artificial, ele basicamente vai olhar para números. É a probabilidade desta pessoa vir a entrar em cumprimento no pagamento deste crédito, quais são os rendimentos desta pessoa e se esses rendimentos permitem pagar este crédito ou não. Meramente números. Pega em dados e vai manipular esses dados. No entanto, ou seja, temos aqui um caso onde a inteligência artificial será desumanizada ou poderá desumanizar as interações que nós temos. Mas, no entanto, temos aqui uma outra circunstância, paradoxalmente, onde a inteligência artificial consegue até ser mais humana do que os próprios humanos. Eu posso dar um exemplo enquanto professor. Se eu tiver à minha frente uma turma com 100 alunos, eu vou estar a dar aula exatamente da mesma maneira para cada um dos 100 alunos que tem à minha frente. Porque eu sou só um, só consigo dar uma aula e, portanto, vou dar aula da mesma maneira para as 100 pessoas.
Um sistema de inteligência artificial pode tentar perceber o histórico de cada um desses alunos e decidir, de uma forma mais até humana, dar a cada um dos alunos aquilo que os seus algoritmos entendem que é os melhores conteúdos, a melhor abordagem específica para cada um daqueles 100 alunos. Ou seja, corremos este risco de as máquinas, em alguns aspectos, conseguirem até ser mais humanas ou conseguirem dar uma experiência. Mais humanas pode ser perigoso, mas pelo menos dar uma experiência mais personalizada a cada um dos seus utilizadores. E há um outro exemplo que provavelmente já todos vocês utilizaram. É muito comum vocês terem em casa serviços de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video, etc. Imaginem que a escolha dos programas a sugerir a cada um dos utilizadores era feita por seres humanos. Com os milhões e milhões de utilizadores que estas plataformas têm, o que é que ia acontecer? Todos os utilizadores portugueses vão levar como sugestão esta e esta série. Ok? Porque eu não tinha a capacidade, enquanto ser humano, de analisar todo o histórico de cada um dos utilizadores para perceber, calma, ele viu um filme do Star Wars e viu uma comédia romântica. Bem, tem aqui dois géneros claros, comédias românticas e ficção científica. Mas os sistemas de inteligência artificial, que já estão hoje em dia a equipar esses temas, têm muito cuidado em ver todas as vossas escolhas do passado e, com base nas escolhas que vocês fizeram no passado, dar-lhes sugestões que são baseadas no histórico que vocês fizeram. E aqui temos a inteligência artificial a dar uma experiência mais personalizada do que aquela que podia ser dada pelos sistemas baseados em seres humanos. Ok? Outro exemplo onde podemos ter isto é, mais uma vez, agora na área da comunicação, imaginem que vocês são um editor de um determinado jornal, conhecem o vosso público-alvo, mas se vocês têm milhões de subscritores do vosso jornal, vocês vão escrever exatamente as mesmas notícias para todos os leitores daquele jornal. Eu não posso ter, a menos que vocês tenham uma versão do Harry Potter que podia ter notícias a mudar, mas basicamente vão escrever o mesmo jornal exatamente para todos os utilizadores. Daqueles milhões de utilizadores, todos querem ler exatamente as mesmas notícias? Claramente não. Mais uma vez, se vocês tiverem um sistema de inteligência artificial e a maior parte de vocês já tem uma experiência utilizando o Google News, porque aquela coisinha está instalada nos nossos telemóveis, que nos vai dando sugestões de notícias, apesar do texto de cada uma das notícias ser criado por órgãos de comunicação social, isto é uma boa notícia para os órgãos de comunicação social, pelo menos o ónus de escrever as notícias continua a estar neles, mas o ónus de escolher que notícias são dadas a cada utilizador começam a passar um bocadinho para a inteligência artificial. E ele começa, mais uma vez, a olhar para o histórico das pessoas, perceber esta pessoa leu notícias sobre isto, se ela gosta de notícias sobre este assunto, no futuro eu vou tender a dar notícias sobre esse mesmo assunto. Ok? E agora, se calhar uma notícia que muitos colocam é mas devemos aceitar a inteligência artificial? Devemos proibir por completo a inteligência artificial? Ou devemos ter aqui um meio termo relativamente a isso? E eu, para responder a isso, usaria uma frase de Santo Inácio de Loyola, no Princípio e Fundamento, que diz que nós, seres humanos, devemos usar das coisas que estão à face da Terra, tanto quanto elas servem para ajudar à nossa salvação. E quando estamos a falar de salvação, não estamos a falar da salvação de cada um individualmente, estamos a falar da nossa salvação enquanto sociedade. E no que toca à inteligência artificial, eu sou defensor de que, primeiro, não devemos proibir por completo a inteligência artificial, devemos sim consciencializar as pessoas, primeiro, para aquilo que a inteligência artificial consegue fazer, consciencializar as pessoas para aquilo
que a inteligência artificial não consegue fazer ou consegue fazer de forma errada e utilizar a inteligência artificial quando ela sirva para nos ajudar nas nossas tarefas. Ou seja, eu não acho que nós vamos ter, tirando algumas profissões pontuais, como os casos que eu já referi anteriormente, que tenderão a extinguir-se por causa da inteligência artificial, na maior parte das profissões, acho que o que vai acontecer é uma evolução dos profissionais dessas áreas para utilizarem a inteligência artificial como um auxiliar. Ou seja, em última instância, a responsabilidade deve ser sempre dos seres humanos, a inteligência artificial deve ser um auxílio ao desempenho das suas tarefas. Eu, por exemplo, nos trabalhos académicos, não proíbo os meus alunos de utilizar a inteligência artificial. Também não estou a dizer, por favor, usem a inteligência artificial. Não, deve ser uma decisão deles, se acham que a inteligência artificial funcionará para os ajudar a fazer esses trabalhos ou não. Há uma coisa, no entanto, que eu lhes exijo. Sempre que fazem um trabalho, têm que fazer um documento que eu chamo de copyright, onde, de cada vez que eles estão a utilizar ideias de outras pessoas, imagens de outras pessoas, vídeos de outras pessoas, eles têm que, nesse documento de copyright, dizer: eu, para o meu trabalho, usei esta imagem que usei deste banco de dados, que é deste fotógrafo, usei este vídeo que foi criado por outras pessoas, e também lhes exijo que, se eles usarem inteligência artificial, tenham que documentar: este bocado do trabalho foi concebido utilizando a inteligência artificial, qual a plataforma de inteligência artificial que utilizaram, para ficar documentado. Eu não sou claramente o autor desta informação, usei a inteligência artificial para me ajudar na construção desse trabalho. E se calhar deixaria agora um momento para questões. Muito obrigado, professor José Vilaça. Acho que nos deixou aqui muitas questões, pelo menos a mim. Desde logo eu lembrava desta Pauliceta, que estava agora em viagem no aeroporto. Vocês sabem que atualmente está alguém a dizer: chegou o momento de fazer o embarque, mas isso já não existe neste momento, já é mesmo a inteligência artificial a fazê-lo, já é outra pessoa que nos chama para fazer o embarque. Mas uma das questões que depois posso falar, se calhar vou abrir o espaço, quem quiser colocar alguma questão. Estava a me lembrar nisto e abordou a questão dos trabalhos, né? Estava a pensar nos alunos, não é muito fácil hoje até fazer a estrutura de uma tese. A pesquisa já não é tão exigente no sentido de pegar um livro, uma enciclopédia, já não era com a internet, mas com a inteligência artificial, tudo está muito mais facilitado. Isto é essa questão própria dos autores, mas no trabalho que as coisas exigem, não é? Quer dizer, fruto da terra do trabalho do homem, fruto da escrita e do pensamento do homem, o pensamento da escrita do homem também é importante. E por isso eu neste momento deixaria que alguém, se colocar alguma questão, fizesse, porque é por isso que comunicar cá está. Não só alunos, todos aqui, os que estão, como os jornalistas, assim que eu estava a colocar. Não estou muito certo que fujam do humanoide. Acho que fogem mais depressa do humano jornalista do que é uma coisa. É puramente reduzido falar de inteligência artificial. Ela é concebida pelo ser humano. Os algoritmos são todos concebidos pelo ser humano. As máquinas fazem o que o ser humano, as indicações que lhe dão. Por isso, é a inteligência humana que está ali aplicada. Outra provocação era no sentido de onde ficam as emoções. Será que as emoções serão o único elemento definidor do ser humano no futuro? Curiosamente, é uma área que também começa a ser um bocadinho perigosa com a inteligência artificial. Nós já temos sistemas de inteligência artificial, aos dias de hoje, que são capazes de analisar as emoções das pessoas. Nós aqui não temos nenhum na sala, que eu saiba, pelo menos, não me informaram disso, mas era possível nós termos aqui uma câmara que estava a filmar todo o auditório e que em tempo real me pudesse estar a mandar para o telemóvel. 50% da audiência está distraída, 20% está satisfeita, está radiante, está entusiasmada. Ou seja, há sistemas de inteligência artificial que já são capazes de pegar
na cara das pessoas e conseguir dar quais é que são os sentimentos que eles conseguem estimar relativamente a essas pessoas. Relativamente à questão, à provocação da inteligência ser sempre humana, a fronteira é muito ténue, é verdade. E mais uma vez eu continuo a achar que teria sido mais sensato nós termos utilizado a terminologia da aprendizagem automática, que é nós ensinarmos máquinas a fazer coisas de forma automática. Mas nada nos impede de que a inteligência artificial consiga chegar a novos conhecimentos. Já há um outro exemplo de artigos científicos onde há conhecimento científico que não resultou propriamente de ideias de seres humanos, mas puseram determinados problemas perante a inteligência artificial e ela conseguiu dar sugestões que até à data nenhum ser humano tinha dado aquela sugestão. Ou seja, a fronteira sobre o que ela consegue prever com base no histórico que ela conhece já começa a ser relativamente ténue. Okay? Portanto, é um bocadinho difícil de garantir que toda a inteligência é sempre humana, porque somos nós que programamos esses algoritmos. Continuo a achar, e basta verificar o que acontece nas grandes tecnológicas, neste momento, basicamente, a concepção da inteligência artificial está centrada em 3 em 4 empresas. Temos a OpenAI e a Microsoft que estão em parceria, temos a Google e temos a Meta, a empresa que está por trás do Facebook e do Instagram. São as 3 grandes empresas que têm investido quantidades astronómicas de dinheiro para desenvolver a inteligência artificial. O que é que elas conseguem fazer de novo, o que é que não conseguem? Veremos com o tempo, mas claramente há alguns casos onde elas conseguem já inventar algum conhecimento. Desculpe. Muito obrigado pela questão. Mais alguma questão? Algum que queiram colocar? Desculpe o seu nome só. Meu nome é Ana. Olá, bom dia a todos. Em relação à inteligência artificial ao ser humano, de que maneira é que a inteligência artificial pode ser um benefício para haver imparcialidade em certas situações e haver mais justiça naquilo que é feito? Ou seja, o ser humano por vezes toma decisões ou atitudes tendo em conta as suas próprias emoções ou as suas próprias ideias. Tanto nas notícias que saem, quando são recolhidas pelos jornalistas e depois são transmitidas ao público, pode haver ou não imparcialidade. Ou, por exemplo, na situação que disse de um banco, em que há uma emoção e a pessoa tenta ajudar, mas se for uma máquina, se calhar vai ser mais imparcial, ou seja, vai tomar uma decisão mais correta até para o próprio cliente, porque vai fazer cálculos à vida dele. Não sei se me fiz entender. Obrigado. Posso acrescentar agora, na verdade, o banco, deve ser mais uma provocação, é que o banco já faz os cálculos. Eles não têm a economia da expectativa, ou seja, que se calhar você vai conseguir dar a volta a isto, não é? Mas pronto, é mais novo. Eu acho que a coisa já está aí, já está a esse nível. Mas pronto, era só para aquilo. Eu diria que, isto, mais uma vez, isto vai funcionar para os dois lados. Que é verdade que as máquinas são mais analíticas e, portanto, vão se limitar a olhar para dados para dar as respostas. Depende muito do contexto se isso é melhor ou é pior para determinada situação. Está-me agora a lembrar, por exemplo, da área médica. Aparecem hoje em dia já uma série de sistemas de diagnóstico automático em que pegam, por exemplo, num TAC e já conseguem dar o primeiro diagnóstico. Será que o diagnóstico que é feito pela máquina será melhor do que aquele que é feito pelos médicos? Será que há casos mais raros onde a máquina poderá não conseguir encontrar resultados e o médico conseguirá? Digamos que isto vai depender muito das circunstâncias. E para mim não é claro, ou seja, acho que vai haver situações onde o ter um resultado mais analítico será melhor. Haverá situações onde ter a capacidade das pessoas terem emoções e de ter uma decisão mais baseada no coração, não é? O Papa Francisco fala disso, de utilizar o coração para tomar as decisões, poderá ser melhor. Eu acho que isso vai depender muito das circunstâncias concretas. Não acho que nós consigamos, à partida, definir os humanos vão ser melhores ou as máquinas vão ser melhores. Depende muito das circunstâncias. Obrigado.
questão. Força. Muito pouco. Para já, gostaria de agradecer este tipo de reflexão que a mim pessoalmente faz mexer. Agora, perante a inteligência artificial, eu acho que é impossível a gente, neste momento, dizer vamos lutar, vamos pô-la de parte. Não, como ferramenta parece-me absolutamente indispensável. A capacidade de armazenar e tratar uma enorme quantidade de dados. Eu acho que isso faz dessa ferramenta um auxiliar fabuloso para qualquer tipo de situação, seja médica, seja no ensino, na preparação de teste, seja no que for. Ter uma possibilidade de relacionar, de processar essa enorme quantidade de informação é um bem que é impossível da gente esquecer. Agora, no reverso, falou há pouco na construção de notícias falsas. Eu acho que esse é, se calhar, um dos pontos em que nós estamos a precisar de uma grande ajuda e não sei como obter essa ajuda. Estar permanentemente a duvidar de todas as notícias, de todas as imagens que temos pela frente, quase neste momento precisamos disso. Mas não haverá maneira da gente conseguir, de algum modo, evitar uma proliferação tão simples e grande de notícias falsas. Obrigado. Senhor, peço desculpa. Carlos Moinão de Oliveira. Senhor Carlos, obrigado pela questão que coloca. Eu ia acrescentar mais uma ideia não perdendo a questão, que me parece bastante importante. Eu vinha para aqui e vinha a pensar, eu acho que os jornalistas também se vão encontrar com a sociedade civil. Vinham a pensar, às vezes os jornalistas também acho que devem dialogar mais com a sociedade civil e compreender, porque acho que as pessoas têm muitas questões a propósito do jornalismo. E eu mesmo vinha a pensar nisso. Nós, os jornalistas, a sua missão é colocar perguntas, mas eu tenho muitas perguntas também a colocar aos jornalistas, às vezes. E eu acho que os jornalistas também não estão a saber dialogar com a sociedade civil. Isso é para outro dia falaremos sobre isso, não é? Que é, há muitas questões que a sociedade civil quer colocar. E eu percebi disso há pouco tempo, eu fui num caso do grupo de comunicação social, eu não vejo a sociedade civil com os jornalistas. Porque eu acho que está-se a criar aqui um lado. E essa questão é perigosa. E isso toca a tudo isso. A falta de crédito que já se tem de informação. Portanto, estamos de facto um bocadinho perigoso. Muitas vezes, para jornalistas, aqui há vários. O assunto é complexo, eu também já agora, declaração de interesses. Sou administrador de um jornal, portanto. E outras coisas, portanto. Mas já há aqui algumas questões que acho que nós vamos discutir. Dizer lá, se a pergunta era para ti, não era para mim, portanto. Eu diria que nós não temos propriamente uma forma de combater as notícias falsas. Eu diria que, se calhar, a credibilidade que nós colocamos nos órgãos de comunicação social vai ser o maior critério para nós decidirmos se as notícias são falsas ou não. Aliás, a propósito disso, só aqui uma pequena nota, recentemente o órgão regulador da comunicação social em Portugal exigiu uma carta de princípios ao Grupo CNN Portugal, porque o Grupo CNN Portugal, para mostrar ao mundo a inteligência artificial, tinha já concebido uma série de vídeos de pessoas, alguns deles jornalistas, outras entidades, e tinha utilizado esses vídeos para passar determinadas mensagens cá para fora. E como eles foram muito rápidos a utilizar a inteligência artificial, está-lhes a ser pedida uma carta de princípios. Eu diria que, se calhar, a curto prazo, com maior utilização da inteligência artificial pelos diferentes órgãos de comunicação social, a entidade reguladora não vai pedir só este órgão de comunicação, vai pedir a todos. Já agora, relativamente a isto, há uma outra das coisas que pode ajudar um bocadinho nisso,
e que tem sido defendida pela regulação que está a ser aplicada na União Europeia é, sempre que forem utilizadas imagens ou vídeos que são gerados por inteligência artificial, tem que ser claro nessa imagem ou nesse vídeo que esse vídeo ou essa imagem foi gerada por um sistema de inteligência artificial. E isso, ou seja, digamos que uma das soluções possíveis é através da regulamentação. A União Europeia já criou regulamentação para a inteligência artificial, que é, eu se olhar para o vídeo e tiver lá uma nota de rodapé logo dizer este vídeo foi gerado por inteligência artificial, automaticamente eu sei, tenho aqui uma imagem do Papa a dizer agora que era a favor do aborto, quer dizer, à partida nós cristãos vamos logo achar alguma coisa neste vídeo que não está bem, não é? Mas o facto de ter lá essa nota de rodapé dirá logo às pessoas, houve aqui uma manipulação da informação com algum objetivo que pode não ser logo claro, mas claramente que teve que ser feita por inteligência artificial. Manuel Pinto, faça o favor. Sim, força. Não sei, há um microfone. Já vai. É uma pergunta que eu tenderia também a pôr aqui o nosso lado de utilizadores, de pessoas, não é? E desse ponto de vista, era perguntar como é que vê os desafios que, digamos, a realidade tecnológica em geral, digital, mas também especificamente a inteligência artificial coloca à formação humana, à formação cultural, à formação crítica de todos nós, não é? Que competências, que capacidades é que é fundamental nós desenvolvermos para lidarmos criticamente com esta realidade, sermos capazes de ter uma atitude, digamos, inteligente, crítica e preventiva face a ela. Eu não tenho assim uma resposta muito clara relativamente a isso. Eu acho que, enquanto educadores, temos que continuar a apostar na formação humana das pessoas. Curiosamente, eu estou numa instituição de ensino superior de cariz católico, em que faz parte da missão da própria instituição este trabalhar dos valores humanos das pessoas e continuar a vincular isso. Por outro lado, acho que é inevitável nos dias de hoje que haja formação técnica na utilização das ferramentas para ensinar as pessoas a usar as ferramentas. Eu diria que se perguntasse aqui à audiência quem é que aqui nos dias de hoje não usa a internet, provavelmente nos dias de hoje já ninguém me dirá que não usa a internet, porque de uma maneira ou de outra não usa a internet. Eu tenho o caso da minha mãe, que basicamente recusava-se a usar tudo que era tecnologias, até ao dia que houve uma diretiva governamental que dizia agora é obrigatório fazer faturação eletrónica. E ela, que se recusava a utilizar computadores e qualquer tipo de tecnologia, viu-se obrigada a ter que aprender a utilizar computadores para poder fazer a faturação da empresa, do negócio por conta própria que tinha. E, portanto, eu diria que, por um lado, temos que continuar a apostar na formação humana das pessoas e não nos devemos desligar desta necessidade, enquanto educadores, de dar formação humana às pessoas e, por outro lado, de ir ensinando as tecnologias que vão surgindo. E a verdade é que elas variam muito ao longo do tempo. E aqui voltamos à questão do ensino ao longo do tempo. Ou seja, já não temos aquela questão de eu fiz a escola até o 12º ano ou até uma licenciatura e terminei isso e a partir daí fui à minha vida e nunca mais tive que fazer formação. Ou seja, com mais frequência as pessoas terão de que voltar à escola, voltar a centros de formação, voltar às universidades para aumentar a sua formação nas diferentes tecnologias que vão surgindo. Hoje é o ChatGPT que está em voga, amanhã pode ser outra ferramenta completamente diferente, mas, portanto, as pessoas vão ter que se ir adaptando a essas ferramentas. Desculpe. Há uma questão que temos ali. Muito bem, chegamos já ao secundário. Então, eu e as minhas colegas somos do curso técnico auxiliar de saúde e nós queríamos perguntar se vai haver, com a inteligência artificial, vai haver algum impacto em relação a isso ou alguma ameaça para nós enquanto profissão. Portanto, técnicos auxiliares de saúde? Não.
neste momento, aquilo que se perspectiva como maiores ameaças, no geral, para a área da saúde, tem a ver com o diagnóstico automático. Os grandes grupos hospitalares já estão a investir quantidades bastante significativas de dinheiro para que, quando vocês fazem um determinado exame, o primeiro diagnóstico desse exame não seja do médico ou do técnico que está a fazer esse exame, mas que seja de um sistema de inteligência artificial. Neste momento é aquela perspectiva a maior ameaça. Por exemplo, os auxiliares das unidades de saúde, nós vamos continuar a precisar deles. Não estou a ver que a curto prazo nós consigamos ter robôs humanoides que conseguem estar a prestar cuidados de saúde, a ajudar a pessoa a levantar-se da cama porque está com dificuldades. Acho que ainda não chegamos a esse ponto e que ainda demorará bastante tempo até termos robôs humanoides com essas capacidades para prestar, por exemplo, cuidados de saúde diretos aos assuntos. Aos utentes, desculpem. Desculpe. Há futuro da profissão, mas alguma questão? Estava a ver ali, lá, tu é que te chamas? Nada? Muito bem. O Gabriel já vai. Ok, já tens aí. Força. Eu também sou do curso auxiliar de saúde, mas eu tenho uma delas, sou do 11º ano, e as minhas colegas também tínhamos uma pergunta, que é: quais são as implicações da inteligência artificial para a educação? Prevê-se que, a curto prazo, deixemos de ter apenas os professores e os alunos numa sala de aula em interações meramente presenciais e passemos a ter uma maior utilização da inteligência artificial. Um dos fenómenos que se está a assistir, especialmente no ensino superior, é a formação online. Ou seja, hoje em dia as pessoas já não tendem só a ir presencialmente a uma determinada universidade, tipicamente no seu próprio país de origem, mas começam a procurar formações online para a área específica onde se querem formar. E eu diria que, especialmente na formação online, teremos a muito curto prazo um auxílio muito grande da inteligência artificial aos professores. Se a parte de concepção de conteúdos, eu diria que continuaremos a ter professores a conceber os conteúdos com o auxílio de sistemas de inteligência artificial para conceber esses mesmos conteúdos. Mas digamos que a orientação, a escolha de conteúdos é que devem ser, será feita por docentes. Na parte de o acompanhamento dos alunos, por exemplo, num grupo de chat, estarem respondendo às perguntas dos alunos, aí claramente os assistentes virtuais do ensino passarão a ser utilizados e estarão a fazer isso. Ou seja, portanto, imagino que a maior parte de vocês, as escolas, têm sistemas Learning Management Systems. Imagino que no futuro, em vez de ter que ser o docente a responder às perguntas que vocês colocam no chat, primeiramente vai ser um sistema de inteligência artificial a responder às vossas perguntas e o docente, de vez em quando, fará uma leitura transversal daquilo que está a ser dito para ver se não encontra um erro crasso da inteligência artificial e ter que ir lá manualmente intervir e dizer: calma, porque a inteligência artificial aqui deu uma resposta errada e, portanto, ter que fazer essa correção. Bom, não sei se há mais alguma questão. Se não há, eu estou muito aproveitar para o encerramento. Já estamos aqui há mais de uma hora. Tinhas uma questão? Não. Desculpa. Bom, eu acabei por não apresentar. Já agora eu pedi à Renata e ao Gabriel, eles fazem parte do Departamento de Comunicação da Arquidiocese. Aqui não está connosco o Padre Tiago Freitas. Ele, ao meio-dia, vai ter que estar a presidir a celebração de rasteiros convidados, portanto não tem o dom da ubiquidade. A inteligência artificial está muito limitada ainda no seu uso, graças a Deus, não está em risco. Nós temos problemas de recursos humanos. Portanto, a Renata nasceu no Brasil, chegou cá no tempo da pandemia, não é? Mas trabalhou na Arquidiocese do Rio de Janeiro na comunicação durante muito tempo.
também a levantar a comunicação na altura do Jornal da Tela da Juventude, conhecia no Rio de Janeiro, depois veio para Portugal, um dia aparece no fundo da Igreja dos Congregados e eu mais conheço esta pessoa. Mais tarde houve essa possibilidade, ela já trabalhava connosco no Departamento de Comunicação, é a Renata. O Gabriel é extra-diocesano, arquidiocesana da Diocese de Viana do Castelo, quando o Marta está aí em festa, porque a senhora, como se chama a senhora? Da Paz. Senhora da Paz, está-se a celebrar amanhã o aniversário do aparecimento também no pastorinho, não é? Talvez uma das primeiras aparições marianas, mas aqui no domingo. Antes de Fátima. Sim, antes de Fátima. Uns dias antes. Mas a evidência divina o que é. Fazia tudo. Também colabora na rádio, também está connosco no Departamento de Comunicação. É importante conhecermos, porque os jornalistas às vezes quando comunicam connosco, quem são as pessoas que estão por trás do site, também por trás dos comunicados, também dos padres, conhecermos as pessoas que trabalham connosco. Obrigados que estão lá a expor-vos assim deste modo, mas da forma mais fácil, qualquer coisa, sintam-se à vontade. Antes de passar a falar dos jornais para proceder ao encerramento, uma pequena nota só. É verdade que estava a falar de um stream do Netflix e, portanto, vão sabendo, vão traçando um perfil. O risco sempre, e às vezes, e agora pensando até a igreja é este, é de só falarmos entre nós, daqueles que nós gostamos, daqueles com quem nós concordamos, reforçando as nossas posições, as nossas convicções. Portanto, é fundamental abrir a diferença. Algo extraordinário, uma página muito chata até do Evangelho, permitam uma expressão, que é mais os vossos inimigos, ou seja, uma coisa que é um mandamento, não é? E, portanto, abrir mesmo àqueles que estão nos antípodas, não é? Do nosso pensamento, ou às vezes mundos que são tão desconhecidos, tão distantes e por isso tão estranhos aos nossos, mas usando o Santo Inácio, que ele diz uma coisa interessante dos exercícios espirituais, que é isto: salvaguardar sempre, traduzindo aquilo que o outro diz, ou seja, se ele diz aquilo terá alguma razão, então pergunta para perceber o que é que ele quer dizer com aquilo. Se ele não tiver razão, procura corrigir com caridade. Que, portanto, ajuda. E terminar com este parágrafo, que é o segundo parágrafo do Papa Francisco, que diz que, antes de mais, a proposta da inteligência artificial convém limpar o terreno das leituras catastróficas e dos seus efeitos paralisadores. E cita Romário Guardini, que refletia sobre a técnica do homem e, portanto, a não ir contra o novo. Não há ir contra o novo, na tentativa de conservar o mundo belo, condenado a desaparecer. Ao mesmo tempo, diz o Papa, porém, a conveniência perfeita de advertir: o nosso suposto é no vir, ou seja, no futuro. Devemos inserir-nos nele, cada um no seu lugar, aderindo honestamente, mas permanecendo sensíveis, com um coração incorruptível a tudo que nela houver destrutivo e não humano. E concluía: trata-se, é verdade, de problemas de natureza técnica, científica e política, mas só podem ser resolvidos passando pelo homem. Deve-se formar um novo tipo humano, dotado de uma espiritualidade mais profunda, de uma nova liberdade e de uma nova integridade. A minha convicção é que nós caminhamos, de facto, para um espaço mais livre para a espiritualidade, para a arte, para a pintura, para a beleza no teatro, no cinema. O homem vai ser mais, parece-me, espiritual, mais místico, mais artístico. Tantas outras coisas vão ser, de facto, substituídas pelas máquinas. E agora queria a conclusão do seu conselho. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui neste dia. A agenda é muito preenchida, mas obrigado por estar aqui connosco. Obrigado eu, bom dia a todos. Obrigado ao Padre Paulo, obrigado à professora José Vilaça. Agradecer ao Departamento Arquidiocesano das Comunicações Sociais, agradecer à Casa do Tempo, agradecer ao Arciprestado de Cabeceiras de Basto este nosso encontro e esta partilha, e de modo especial a vossa presença dos sacerdotes, dos profissionais da comunicação social, de quem quis aderir a esta proposta e convite, e sobretudo aos mais novos do Externato nosso, de São Miguel, aqui de Cabeceiras de Basto. E é com alegria que nos encontramos e ver assim uma casa cheia. É interessante que o próprio lugar onde nos encontramos é provocatório. Casa do Tempo não é só para lembrar o passado,
fizemos ali um roteiro e até se diz no slogan daqui conhecer é lembrar, mas aqui também conhecer é projetar, é inovar, mas não esquecendo o passado, porque senão perdemos a identidade. E a inteligência artificial não pode tirar lugar ao coração, à pessoa, à relação, como nos lembra o Papa Francisco. E o pretexto do Dia Mundial das Comunicações Sociais na Igreja, que se celebra no próximo domingo, por ser o domingo da Ascensão do Senhor, porque a maior boa notícia que podemos comunicar é que Ele está vivo, que ressuscitou, é o sentido da nossa vida, e é por isso que também estamos aqui. A missão da Igreja é evangelizar. Não há nada mais importante na Igreja do que evangelizar. Anunciar o Evangelho e convocar a comunidade para a fração do pão é o essencial na vida da Igreja, e é isto que é também a nossa missão e que procuramos fazer por todos os meios, pelos meios da comunicação social, mas a melhor comunicação é mesmo pessoa a pessoa, olhos nos olhos, coração no coração. E o tema que o Papa escolheu para este ano, a inteligência artificial e sabedoria do coração para uma comunicação plenamente humana, é já por si mesmo provocatória. E de facto, na assessoria que está com o Papa Francisco, entenderam que deveria ser este o tema, que é tão atual, é tão delicado, como já percebemos, é uma oportunidade, mas é ao mesmo tempo um perigo, um desafio, e precisa de ser refletido para que, daquilo que depende de nós, porque como percebemos há muitos outros interesses que nos ultrapassam completamente, mas para cada tempo também encontrarmos as ferramentas que nos ajudem a sermos mais humanos, mais irmãos e também mais fiéis à missão que é dada a cada um de nós. Já no dia 1 de janeiro, o Papa tinha feito o mesmo apelo, ligando a inteligência artificial com a paz, dizendo que é um dos desafios mais importantes dos próximos tempos. E a intenção do Papa, que é a intenção da Igreja, é de encorajar para que os progressos no desenvolvimento de formas da inteligência artificial sirvam a causa da fraternidade humana e da paz na inteira família humana. E, na verdade, usando palavras do Papa Francisco, a evolução dos sistemas da chamada inteligência artificial, como tão bem disse o professor José Vilaça, está a modificar de forma radical também a informação e a comunicação e, através delas, algumas bases da convivência civil. Trata-se de uma mudança que afeta não só os profissionais, mas a todos. A rápida difusão de maravilhosas invenções, cujo funcionamento e potencialidades são indecifráveis para a maior parte de nós, suscita um espanto que oscila entre o entusiasmo e a desorientação. E põe-nos, inevitavelmente, diante de questões fundamentais. E por isso foi bom também ouvir, de modo especial, os mais novos porem perguntas. Porque nem nós, nem a inteligência artificial, nem a Igreja, nem qualquer instituição pode ter a pretensão de dar simples respostas e de dar respostas. Nós até pensávamos que sim, até que fizemos a experiência da pandemia e ficou toda a gente sem respostas. Até a Igreja. E nós que parecia que éramos peritos em dar respostas. Mas damos respostas, mas nunca podemos esquecer de fazer as perguntas. Porque a missão também do Evangelho é suscitar perguntas. E no dia em que deixarmos de fazer perguntas, é muito mau. E o Papa também faz perguntas nesta mensagem. Eu deixo essas perguntas porque são fundamentais. O que é então o homem? Qual é a sua especificidade? E qual será o futuro desta nossa espécie chamada de Homo sapiens na era das inteligências artificiais? E aquela que nos parece mais pertinente é a pergunta que o Papa faz e que queremos também aqui sublinhar: como é que podemos permanecer plenamente humanos e orientar para o bem
a mudança cultural em curso. De facto, trata-se de uma revolução digital, de uma revolução cultural, humana, ecológica, social e até espiritual e pastoral, porque são enormes os desafios que se nos colocam e como foi tão bem apresentado. Mas como é que podemos continuar plenamente humanos e a orientar para o bem todas estas mudanças? A nova cultura digital situa-se no progresso da humanidade. Ouvimos na medicina, na saúde, na salvaguarda da criação, na educação. Todavia, as novas oportunidades são de uma enorme exigência de liberdade nas relações interpessoais e sociais. São novas oportunidades, e já há muito que estão, mas agora mais acentuadas por muitas plataformas e mecanismos em curso, mas são desafios ao mesmo tempo que exigem a nossa própria inteligência e não entregá-la a uma máquina, porque ela também foi inventada pelo ser humano. E como é que nós podemos então continuar plenamente humanos? É nesta relação interdisciplinar e nesta reflexão, e por isso é tão bom que nos tenhamos encontrado aqui, neste pretexto que também em outros fóruns está a ser feito, mas também com esta consolação, esta coragem e esta esperança, como ainda ontem o Papa, ao apresentar a bula de convocatória para o próximo jubileu, de 2025, que vai iniciar neste Natal, e estamos neste ano de oração, no qual se situa também o 5º Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer em Braga, já no final deste mês, 31 de maio a 2 de junho, neste tema que se interliga: partilhar o pão, alimentar a esperança, reconheceram-no ao partir do pão. Esperamos que muitos de nós desta arquidiocese e de todo o país, porque já temos inscrições de todas as dioceses de Portugal, possa ser também um marco importante de reflexão, de oração, de fraternidade, de relação, para juntos prosseguirmos o caminho. E como o Papa ontem nos encorajava, citando São Paulo, a esperança não engana. Spes non confundit, em latim, que é o nome desta bula, porque todos os grandes documentos ainda continuam a ser conhecidos pelas primeiras palavras do texto e em latim, e este não foi exceção, mas que sejamos conduzidos pela esperança. Mas a esperança não se improvisa, nós temos que organizar a esperança. E este encontro também serviu para isso, até pelos ecos que já sentimos e pela nossa presença aqui, que prossigamos assim, juntos, a organizar a esperança e a alimentar a esperança uns dos outros. E para quem vive do Evangelho, que possamos propor também esta luz e esta esperança cristã a todos os nossos contemporâneos, e a cultivar esta inteligência artificial ou com as várias plataformas ao serviço da sabedoria do coração. Por isso estou também muito grato, renovo a gratidão e a alegria de ter estado convosco e feliz continuação. Muito, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado ao Padre Manuel Quinta por ter trazido, e também ao Monsenhor José Augusto, por nos ter trazido toda esta plateia, todo este público. Acho que foi a celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais com maior presença e participação, não só parabéns, jornalistas, mas também pessoas que intervieram, que para nós, claro, nos agrada muito, nos deixa muito felizes. Muito obrigado também. Obrigado, jornalistas.